Vamos lá, livro 10, Geografia, página 142. Coloca a data de hoje. Constituição, consolidação da democracia. Certo? Lê para mim, Gabriela. É geografia? Geografia, página 142 do livro 10. O que é Constituição? Vimos nos capítulos anteriores que a Constituição é uma importante para o exercício da cidadania. Mas você sabe o que é instituição? Provavelmente você já ouviu alguém dizer, está na Constituição. Mas o que isso significa? Porque ela é fundamental. Vocês sabem o que é Constituição? Não. Às vezes muitas pessoas falam, mas está lá na Constituição, vocês têm que ver. Que eu saiba, não. É a Constituição Federal, isso eu sei. Mas você sabe o que é? Não. Não. Então, ó, presta atenção. A escola em que você estuda, a cidade onde você mora e vários lugares que você frequenta têm regras e normas, não é mesmo? Estas regras servem para que as pessoas saibam o que pode ou não ser feito, como se comportar em determinadas situações e como agir em relação a outras pessoas. Pois bem, a Constituição é justamente o conjunto de normas e regras, as quais podem ser escritas ou não, que definem as condutas e regem a população em um território ou país. Tá? Então, todos os lugares que vocês forem, como está falando aqui, tem uma regra. Então, se vocês forem no cinema, qual que é a regra do cinema? Não ficar no celular. Não ficar no celular, ficar quieto. Parece que levantar, porque senão as pessoas não ouvem. Não ficar levantando. Quais são as regras da escola? Não correr, algumas. Não gritar. Eu acho que tem para não gritar. Não gritar, não brigar, não bater no colega. Não puxar o cabelo do outro. Se comportar, prestar atenção na aula. Sim. Isso é a Constituição, é o conjunto de regras, tá? Que ela pode estar escrito em algum lugar ou ser conversado somente com as pessoas. Tá? Então, quando nós começamos nossas aulas online, nós fizemos algumas regrinhas. Lembram? Não, eu não participei da primeira aula, não tinha um aplicativo. Sim, mas era para vocês se comportarem, tirar as dúvidas, obedecerem, não fazer gracinha. E essas regras, elas não foram anotadas em lugar nenhum. Elas foram só conversadas entre a gente. Tá? Então, isso também é uma forma de Constituição. Por exemplo, ó, em sua casa devem existir algumas regras sobre a hora de escovar o dente, a hora de dormir, de brincar e etc. Elas estão estabelecidas... Oi, Marcos. A aula tinha caído para mim aqui. Tá, a internet deve estar ruim. Página 142, livro 10, Marcos. Elas estão estabelecidas, mas provavelmente seus pais ou responsáveis não as escreveram em lugar nenhum, não é mesmo? Assim também acontece com a Constituição de alguns países. No caso do Brasil, porém, a Constituição consiste em um documento escrito. Tá? Então, eles escreveram todas as regras que temos que seguir. E muitos pais, quando o filho é muito desobediente, quando o filho não cumpre as regras, eles anotam as regras na geladeira ou no quarto dos filhos. Quando eu descumpro alguma regra da minha mãe, quando ela fala, não grita, eu grito, ela fica muito brava. Então. Aqui em casa, no meio que tem algumas regras que você tem que fazer, né? Pra não ficar sem celular. Então, para você ter os seus direitos, você tem que cumprir com seus deveres. Foi o que a gente já conversou antes. Então, você tem que cumprir com as regrinhas básicas. Mas agora meu pai tá aumentando o negócio. Mas tá bom, porque vocês estão enrolando.
Tem criança que não manda lição de casa. Tem criança que entra na aula e fica brincando, não faz a lição de casa. Eu faço. Então vamos lá, ó. Por que a Constituição é importante? A Constituição de um território determina suas leis fundamentais, ou seja, os princípios políticos, a organização territorial, a delimitação de poderes e os direitos dos cidadãos. Por representar o conjunto de lei de um país, a Constituição é a base, a partir da qual todas as leis devem ser elaboradas. Isso significa que qualquer lei, para ser criada, não pode contrariar a Constituição. Tá? Então tem que ser tudo conversado, ajustado e montado essa Constituição, ou seja, as leis. É por isso que ela é tão importante, pois garante que em uma democracia, apesar da alternância de governos eleitos, os direitos fundamentais das pessoas continuem a vigorar. Algumas regras definidas em nossa Constituição não podem ser mudadas, sendo, portanto, chamada de cláusulas pétreas. Dentre estas, são direitos irrevogáveis o voto secreto, as garantias individuais, como a vida, a forma federativa de divisão do território e a separação dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que nós estudamos no livro 9. Tá? Então, todo mundo tem o direito, é uma lei, tá? Do voto ser secreto. Por isso que tem a urna e entra uma pessoa de cada vez. Fala, Gabi. Minha mãe falou que esse ano eu não vou poder votar com ela e com meu pai. Não pode por conta da pandemia. Eu não gosto disso, não. Então não pode muita gente. Né? Aí só pode ela e ele votar rapidinho e voltar para casa. Não pode entrar mais de uma pessoa. Tá? Por isso, não pode votar. E quando for votar, e duas pessoas candidatadas a empatar? Vai pro segundo turno. Ah, tá. Tá? Então, na verdade, mesmo que não empata, tá? Os dois candidatos mais votados. Então, por exemplo, se um candidato receber 52% dos votos, tá? O total é 100%. Se um candidato receber 52%, ele já é eleito. Se ele receber, por exemplo, 49%, o primeiro colocado receber 49%, e os outros candidatos receberem um pouquinho cada um, aí vai para o segundo turno. Tá? Só não existe segundo turno se um candidato receber mais de 51% dos votos. Ah, tá. Tá? Se ele receber 49%, ou seja, os outros 51% que os outros candidatos receberam, o segundo colocado pode receber esses votos. É por isso que tem uma segunda eleição, tem o segundo turno. Ô, Pro, Oi. e se tiver 5 candidatos? O primeiro tiver 49 e os outros 30. O que de 49 é eleito? Não, ó. O total de votos são 100%. Tá? Então, se um candidato recebeu 49% dos votos, ele está em primeiro lugar. Tá? Aí os outros 4 juntos receberam 51%. Então, por exemplo, um recebeu 20, o outro 10, o outro 10, o outro 11. O que recebeu 20% é o segundo colocado. Dentro daqueles outros 4 candidatos, o que recebeu mais votos fica em segundo lugar. Aí vai ser, como fala mesmo? Aí no segundo turno, vai só os 2 candidatos que mais receberam voto. O primeiro e o segundo colocado. Entendeu? Aí desses 2, quem tiver mais votos é o eleito. Agora, se ele receber 51% dos votos, os outros candidatos vão ter só 49%. Ou seja, ele passou da metade, então ele é eleito no primeiro turno. Normalmente, aqui em São Paulo, sempre tem segundo turno.
Por O quê? candidato nunca alcança os 51% de votos. São muitos candidatos que tem. Então, divide um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Fora as pessoas que votam em branco, ou seja, não votam para candidato nenhum. Entendeu? Então, por isso que sempre tem o segundo turno, tá? Ô, Pro, como a minha mãe é dentista, ela não vota em ninguém, só vota no banco. Sua mãe não vota, né? Não. Uhum. Então, vamos lá. Eu A cismei em Constituição... votar na Dilma. Hã? Eu cismei em votar na Dilma. Nossa. A Constituição defende o princípio de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Tá? Então, a inviolabilidade é o direito. Tá? Então, eles têm todo esse direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A Constituição garante os direitos sociais dos cidadãos brasileiros. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, e assistência aos desamparados. Tá? Então, esses são os direitos que nós temos garantidos pela Constituição, pelas leis. Um dos principais artigos da Constituição garante o direito fundamental da democracia brasileira, da soberania popular, ao instituir que ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos e nos termos de lei. Então, todos nós temos os mesmos direitos e mesmos deveres, certo? A Constituição brasileira institui que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito ao respeito. Todos nós temos que ser respeitados. Ao lazer, à vida, à saúde, alimentação, educação, profissionalismo, cultura, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Então, a gente não pode, né, vamos dizer assim, sofrer essas coisas aqui. Tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas sofrem isso. Discriminação, exploração, violência. E a Constituição e liberdade individuais. Um dos principais direitos individuais garantido pela Constituição é a liberdade de expressão dos cidadãos, que consiste no direito de se manifestar espontaneamente seus pensamentos. Mas será que as pessoas podem dizer tudo o que pensam? Então, assim, todos nós podemos nos expressar, falar o que nós estamos sentindo. Tá? Então, nós podemos fazer manifestações na rua, fora da época da pandemia, tá? Só que essas manifestações têm que ser pacíficas, ou seja, não podem existir brigas, violências, não pode colocar fogo em pneu, em colchão, essas coisas que todo mundo coloca. Tá? E nós, infelizmente, não podemos dizer tudo o que a gente pensa, porque a gente pode magoar as outras pessoas. Né? Se Certo? a pessoa a roupa de uma pessoa que falasse, você tá feia, você vai ficar triste. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, tá, pessoal? Tá. Então, ó, pega a Você agenda. Isso Mas já? e a outra pessoa entrar na brincadeira. Aí pode. É o quê? Você só pode falar o que sente quando, tipo, a outra pessoa, tipo, ela entra na brincadeira, sabe? Mas tem muitas brincadeiras que as pessoas acabam falando a verdade e magoando outras pessoas, tá?
Então tem que tomar Ou muito em outros cuidado. nomes, esse tipo de brincadeira é brincadeira de mau gosto. Muito bem, Rafaela, bem lembrado. Né? Tem muitas brincadeiras muito feias. Sim. Tem uma que eu nem gosto dela. Tem pessoa que faz isso aqui, eu não vou citar nomes. Então, não cite. Quem? Sua aula está sendo gravada. Falei que eu não vou citar nomes, porque eu vou falar, oxe, Chega, o respeito. Vamos ter que Vamos respeitar as outras pessoas e respeitar o Marcos, que não quer citar nomes. Ok? é que me deixa Para curiosa. casa, para dia 11/11, quarta-feira que vem, página 145, terminar de ler o texto e responder as questões da página 146 até a 148. Se necessário, ler novamente o texto e responder as questões. Certo? Aham. Para amanhã, Que dia? 5/11, nós vamos corrigir a página 308 e 309, livro 9. E da página... Oi. É para dia 11/11 é do livro 10, né? É. Livro. Olha, Pro, consegui ligar minha câmera, porque eu tô no celular agora. Carregador, o computador desligou. Então, ó, para casa, da página 145 até a 148 do livro 10. Para amanhã, a página 308, 309, faltou corrigir do livro 9. E da página 48 até a 62, que eu passei na semana passada, na quinta-feira passada, tá? Sim. Do livro 10. Então, para quem não fez, terminar de fazer. Presta bastante atenção. Ô, Bruno, tem a lição de ciências, eu falei que você não tinha colocado. É porque eu coloquei da página 320 até a 339, por isso que eu não achei. Entendi. É a 320. Eu fiz essas lições. Quê? Eu fiz essas lições que você passou aí de... Ah, não, pera. Ah, não, tô confusa. Ah, não é um homem pequenininho que não cresce. Também tem, o Pro também tem a 301, 301? Ah, é verdade. que já tá anotada na minha agenda. 301 pra gente corrigir também. De É 9 matemática, né? Sim, senhora.